Bom, o que a gente pode resumir disso tudo? Quais são suas apurações, análises desses últimos fatos em relação a essa mega operação do Rio de Janeiro? Uma boa tarde. Boa tarde, Sarda. Boa tarde, Letícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no UOL News. Bom, o saldo é de mais cacofonia, né? A gente tem o governo do estado do Rio de Janeiro lançando questões que, sinceramente, né? Bom, nós não sabíamos que os corpos estavam lá, são cerca de 70 mortos, não era um ou dois, né? E mais, a própria polícia foi quem disse que aquele foi o local escolhido por estratégia para que fosse feito confronto com os integrantes do Comando Vermelho. Então, como não sabia? Eles escolheram o local do confronto, eles escolheram a estratégia, eles elegeram como fazer, né? Propagandearam isso ontem e, bom, o Brasil foi dormir com 58 mortos e acordou com 121, contagem oficial do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública fala em 132 vítimas. O que a gente vai ter, Diego, são novos embates, principalmente porque, né, o governo federal está indo numa direção, inclusive com um filmete produzido ontem à noite pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, de dizer, olha, subir o morro, matar um monte de gente não resolve. O crime organizado repõe essas pessoas muito rapidamente, a gente ontem trouxe o deputado pastor Henrique Vieira explicando que 10% do faturamento mensal do PCC é o que foi capturado, digamos aí, do Comando Vermelho, é o que foi capturado, digamos, nessa operação, 10% do faturamento semanal, mensal, enfim, ou seja, eles resolvem isso na semana que vem, né? O que precisa mesmo é estrangulamento da cadeia de financiamento, e é nisso que o governo federal vai se debruçar agora, como a gente escreveu na coluna de hoje, Sarza. É verdade. Deixa eu ouvir também a Letícia Casado. Letícia, e essas últimas, né? Essas últimas falas do Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Doni. Pois é, mais uma situação que aconteceu uma tragédia e que a gente vê o governo federal agindo de maneira diferente do que o governo estadual no Rio de Janeiro e que fica muito difícil chegar a uma conclusão, a entender o que aconteceu, porque isso não é só dessa operação em específico, mas é uma questão de Brasil. A gente falta perícia, falta instrumentos para que as investigações aconteçam aqui no Brasil, né? Isso em todas as áreas, seja a investigação sobre estupro, porque não tem kit de estupro, porque não tem o acolhimento necessário e adequado para a mulher após um crime. Não existe banco de dados unificado no Brasil. Então tem uma série de problemas que a gente não tem como, no dia a dia, como resolver em outras situações que são bem mais simples, que seriam mais fáceis de serem resolvidas do que essa, que foi uma tragédia, no meio da mata, num morro. Os moradores, eles tiraram os corpos de lá. São pessoas, são parentes que estão ali, não necessariamente estavam fazendo isso para tentar disfarçar, como a polícia do Rio de Janeiro tentou colocar ali também, falando que cortaram a roupa das pessoas. São parentes, são mães, são irmãs, filhos. Então, é uma situação toda muito delicada e não tem como a equipe de perito subir um morro como se fosse uma cena de crime comum. Não é. É uma questão muito específica e muito difícil, inclusive para o atendimento do pós-acontecimento, após essa tragédia toda. Como que uma equipe sobe ali, vai verificar, checar, pegar o material genético necessário no escuro à noite, porque essa operação terminou super tarde. Enfim, então, provavelmente, tudo indica que vai ser mais um caso que a gente vai ficar sem entender o que realmente aconteceu, Diego. E a Daniela citou o filmete, né? O vídeo que foi postado nas redes sociais pelo governo federal. Vamos ver esse vídeo. Explicando a operação policial no Rio de Janeiro com inteligência. O crime organizado é um dos maiores problemas do Brasil. Ele destrói famílias, oprime moradores e espalha drogas e violência pelas cidades. Por isso, com razão, as pessoas têm medo e raiva do crime organizado. E matar criminosos, então, parece solução. É isso que explica a operação no Rio. Só que operações como essa também colocam policiais, crianças e famílias inocentes em risco. E matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime. Porque mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo trabalho. Para combater o crime, precisa mirar na cabeça.
mas não de pessoas. Tem que atacar o cérebro e o coração dos grupos criminosos, como o governo do Brasil fez em agosto, desmontando um esquema que ia da venda de drogas ao maior centro financeiro do país. Combate ao crime, para funcionar, precisa de mais inteligência e menos sangue. Por isso, o governo do Brasil enviou ao Congresso a PEC da Segurança Pública, uma proposta de integrar as polícias para combater o crime. Porque se o crime é organizado, a resposta também tem que ser. E se o crime é nacional, espalhado pelo país, a gente só vai vencer essa guerra com as polícias do Brasil inteiro atuando juntas. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Bom, Dani, e você traz apuração no nosso site que o governo Lula deve enviar o projeto antifacção para o Congresso amanhã, né? Isso. O próprio presidente foi quem falou para integrantes do governo dele, para ministros, com os quais se reuniu durante todo o dia, que diante da crise no Rio de Janeiro era preciso acelerar a tramitação, a análise interna do PL antifacção. É aquele projeto que amplia penas para condenados por participações em organizações criminosas, que dá mais instrumento para os investigadores, inclusive dando lastro, por exemplo, para infiltração em organizações criminosas. Esse projeto também cria uma espécie de banco nacional de integrantes de organizações criminosas, de facções, né? De todo modo, Sarza, é uma tentativa do governo de oferecer respostas, né? De oferecer respostas. Essa virou a principal aposta do governo Lula na questão da segurança pública. Além disso, claro, o braço da inteligência da Polícia Federal, que o presidente cobrou pessoalmente ontem o Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, a mirar nas cabeças e principalmente drenar a irrigação, né, financeira do Comando Vermelho, oferecer uma resposta rápida pelo caminho da inteligência, de novo, né, citando a Operação Carbono Oculto como exemplo, que bloqueou bilhões do PCC ou de empresas suspeitas de lavarem dinheiro para o primeiro comando da capital, organização criminosa mais poderosa do país, nascida aqui no estado de São Paulo, sem disparar um tiro. O presidente pediu, então, para acelerar a análise e, segundo o ministro me disse, está todo mundo trabalhando para que ele entregue amanhã. O projeto deve começar a tramitar pela Câmara dos Deputados, porque, como eu contei também numa coluna, o Hugo Mota decidiu abraçar a empreitada e está a fim de incluir o PL antifacção nesse pacotaço, digamos assim, que a Câmara está votando questões relacionadas à segurança para tentar sair do papel de patinho feio na Lagoa dos Três Poderes, né? Depois da PEC da blindagem, está trabalhando numa espécie de limpeza de imagem. O Hugo Mota ligou para o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, que é o autor principal do PL antifacção, falou: ministro, o texto é importante, eu acho que vai ter adesão aqui da esquerda à direita, manda que eu aprovo até novembro. Então, agora, hoje, dia 30 de outubro, um mês aí para a Câmara dos Deputados analisar. O presidente, então, Sarza, deve enviar isso amanhã. Se não for amanhã é porque deu algum problema lá dentro. O próprio Lula disse que estava querendo fazer dessa forma. Então, a gente deve ter ainda também aí esse esforço legislativo para oferecer uma espécie de resposta do governo federal à crise no Rio de Janeiro. Ô, Letícia, a PEC da segurança ainda tem resistência lá no Congresso? Tem bastante resistência, Diego, e esse PL, por exemplo, ele foi feito porque um projeto de lei também é muito mais fácil de passar do que uma PEC, né? A PEC precisa de muito mais votos para ser aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, a PEC da segurança pública é uma ideia que o governo federal considera essencial, que traz o que mais poder para o governo federal conseguir atuar nos estados, porque pela Constituição está lá escrito, olha, quem cuida de segurança pública são os estados, está aqui a atribuição de cada um dos poderes, de cada uma das esferas de poder. Só que os governadores e os parlamentares, principalmente da direita, os bolsonaristas, eles falam, olha, essa PEC não dá porque vai tirar poder do governador, vai tirar poder do Estado e a gente não quer ter menos poder, não quer dar mais poder para o governo federal. O governo federal fala, olha, a gente precisa mudar isso daqui, senão a gente fica com muito mais mãos atadas, mãos amarradas, em como que a gente pode agir. Então, a gente quer mudar, por exemplo, a atribuição da Polícia Rodoviária Federal, para que ela possa agir em outras vias que não sejam apenas estradas. Enfim, toda essa discussão fica mais difícil. Aí o governo encontrou uma maneira de falar, olha, vamos então... tem outras coisas que a gente pode fazer por meio de projeto de lei
que aí você precisa de um número menor de parlamentar para que o projeto seja aprovado e que a gente pode tentar mudar algumas coisas. Esse PL que vocês estavam falando, por exemplo, ele cria empresas, ele autoriza a criação de empresas de fachada para que essas empresas de fachada façam negociação com as empresas que são usadas para os cartéis, para as facções lavarem dinheiro. Então, mudar a estratégia. Vamos usar uma estratégia de cérebro, vamos asfixiar financeiramente essas organizações criminosas. Porque o governo Lula está há quase 3 anos falando isso. Olha, não adianta a gente chegar na base da porrada, porque tem muito tempo que o Brasil só dá porrada na questão de violência urbana. A gente precisa fazer por outro caminho, e aí eles usam a operação que teve alguns meses atrás em São Paulo, sobre combustível adulterado, falando, olha, vamos chegar aonde está o dinheiro, follow the money. Vamos, então, por meio deste projeto de lei, ajudar a abrir caminhos para chegar ao dinheiro. Vamos identificar quais são as empresas de fachada que essas facções usam, que instituições financeiras com as quais elas negociam, e vamos nos infiltrar por aí, criar, por exemplo, um CNPJ falso, toda a identidade financeira daquela empresa falsa, e usar ela para negociar e atrair dinheiro para a gente conseguir mapear aonde estão essas pessoas e conseguir, de outra maneira, que o Brasil nunca fez antes, chegar no cérebro do crime, Diego.